Fala, impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer PROC-V quando você tem valores repetidos. Olha só, eu quero procurar as informações da Mariana Félix, mas ela aparece aqui, onde eu marquei de amarelo, e ela aparece aqui embaixo também, ó, onde eu marquei de laranja. E ela aparece ainda outras vezes nessa tabela. Se eu fizer um PROC-V normal, ele sempre vai parar aqui, ó, na primeira vez que aparecer a Mariana Félix. Mas eu quero que não apareça apenas a primeira Mariana Félix. Eu quero que apareça todas as outras vezes. E olha só, ela aparece ainda, ó, algumas vezes nessa tabela. Eu quero que seja retornado todas essas vezes aqui em que ela apareceu aqui, quando eu fizer um PROC-V. Vou fazer uma fórmula que vai retornar esses valores para todas as vezes que ela apareceu. Curtiu? Então fica aí, deixa o seu like que eu te ensino a fazer isso rapidinho. E para te ensinar a fazer o PROC-V com valores repetidos, eu vou utilizar esse arquivo, essa planilha PROC-V valores repetidos, que está disponível aqui na descrição do vídeo para você baixar, tá? Uma coisa importante, esse daqui é o mesmo arquivo em que eu utilizei em uma outra aula, em que eu expliquei como fazer a mesma coisa, só que naquela aula eu expliquei a fazer isso com a função filtro, que é uma função nova que está disponível apenas na versão mais recente do Excel, que é a versão 365. Nessa aula eu vou utilizar duas funções que estão presentes em qualquer versão do Excel. São as funções PROC-V e a função cont6. Tá? Muita gente pediu no outro vídeo para eu explicar a mesma coisa, só que de uma forma que funcionasse em qualquer versão. Vou deixar até aqui na descrição desse vídeo um link para outra aula em que eu explico como resolver com a função filtro. Ela é mais prática, ela é mais rápida e mais fácil, mas só funciona na versão mais recente do Excel, tá bom? Hoje eu vou te explicar de um jeito que é um pouquinho mais trabalhoso, porém funciona em qualquer versão. Pessoal, eu quero retornar as informações da Mariana Félix e, como eu mostrei para vocês, aparece Mariana Félix algumas vezes na minha tabela. Existem Marianas Félix em diversos estados diferentes, cada uma delas tem um telefone diferente e uma divisão diferente. Meu objetivo é que apareçam as informações de todas essas Mariana Félix aqui do lado, tá? No caso, eu quero o estado e telefone dela. Um PROC-V normal, ele faz a seguinte coisa, ele chega e procura Mariana Félix, o valor procurado, de cima para baixo, tá? Então ele faria isso daqui, ó. Começaria a procurar do começo dessa tabela e pararia na primeira Mariana Félix. Se eu quisesse agora encontrar a segunda Mariana Félix, eu teria um problema, porque por mais que eu quisesse chegar aqui, ele ia sempre parar nessa Mariana Félix daqui de cima. Para resolver isso, a gente vai trabalhar uma noção diferente. Qual que é a ideia? Eu vou querer pesquisar não apenas Mariana Félix com PROC-V, mas a Mariana Félix que aparece pela primeira vez na tabela, que vai ser a Mariana Félix amarela. Depois eu vou querer pesquisar a Mariana Félix que aparece pela segunda vez na tabela. Vai ser a Mariana Félix que eu colori de laranja. Entendeu a ideia? E aí, quando eu filtrar aqui, ó, Mariana Félix, vocês vão ver que aparecem várias vezes e cada uma delas vai ter uma posição. Ó. Vou até colocar aqui do lado, ó. Essa aqui que está amarela é a que aparece pela primeira vez. Embaixo vai ser a que aparece pela segunda. Depois pela terceira, quarta e assim por diante. Tá? Eu vou querer retornar não apenas informações da Mariana Félix, mas as informações da Mariana Félix que aparece pela primeira vez, depois da Mariana Félix que aparece pela segunda, da Mariana Félix que aparece pela terceira, pela quarta, pela quinta, pela sexta vez e assim por diante. Tá bom? Vamos lá. Para eu fazer isso, eu não vou procurar apenas por Mariana Félix. Eu vou procurar por Mariana Félix, que aparece pela primeira vez. Então, eu vou inserir aqui, ó, duas colunas, tá? Ó, inserir uma, inserir duas. Na primeira coluna, eu vou colocar apenas o nome da Mariana Félix, tá? Aquele valor da célula J3, beleza? Copiei, J2, perdão. Copiei e eu vou trancar com F4, porque aí quando eu arrastar para baixo, ó, eu já retorno Mariana Félix várias vezes. E aí, aqui do lado eu vou colocar a posição. Eu quero a Mariana Félix que aparece pela primeira vez, pela segunda vez e assim por diante, né? Ó, escrevi 1, 2, selecionei os dois e vou arrastar para baixo. Olha lá, ele continua a sequência até 10. Então, o meu PROC-V agora vai ser o que a gente chama de um PROC-V com chave composta. É um PROC-V que procura Mariana Félix na posição 1, Mariana Félix na posição 2, Mariana Félix na posição 3, tá?
Vai ficar ainda mais fácil de visualizar se eu criar mais uma coluna, tá? Não precisaria, mas eu vou fazer isso para você visualizar melhor. Olha o que eu vou ter nessa coluna H. Vai ser a junção do nome e comercial a posição. Ó, então, o azul, vou dar um zoom para você visualizar melhor. O azul, Mariana Félix. E comercial é o que eu uso para concatenar, para juntar, colar dois textos, tá? E G5 é a posição. E aí, o que eu tenho quando eu arrasto isso para baixo? Ó? Eu tenho Mariana Félix 1, Mariana Félix 2, Mariana Félix 3. O que ele está fazendo? Ele está pegando esse texto azul e está colando, né, com esse texto laranja, tá? Aí fica nome, posição 1, nome, posição 2, nome, posição 3, tá bom? Esse daqui, pessoal, esses valores serão os meus valores procurados do PROC-V, tá? E o que é legal dessa lógica é que se eu alterar esse nome aqui, ó, que está na célula daqui de cima, para, por exemplo, João Lira, aí ele não vai procurar mais a Mariana Félix, vai procurar João Lira, que aparece na primeira posição, João Lira, que aparece na segunda, João Lira, que aparece na terceira e assim por diante, tá bom? Mas vamos voltar para Mariana Félix. Você sabe, no PROC-V a gente tem um valor procurado, que é o primeiro valor que a gente procura na matriz tabela. Para a gente conseguir fazer isso, pesquisando nessa tabela aqui, eu tenho que ter nessa tabela uma coluna que tenha a informação do jeito que eu estou procurando. Ou seja, que tenha o nome da pessoa e a posição que ela aparece nessa tabela, né? É a primeira vez que aparece a Mariana Félix, a segunda vez que aparece a Mariana Félix na tabela e assim por diante. Para descobrir isso, né, qual é a vez que esse nome está aparecendo, eu vou utilizar a função cont6, tá? E aí vai ser uma parte interessante dessa resolução, tá? Um uso muito bacana do cont6. Olha lá, cont6. O cont6, pessoal, ele vai contar quantas vezes aparece um determinado nome até aquele momento da tabela. Eu estou aqui, ó, na linha 4, que é a segunda linha da tabela, tá? É a linha onde está o João Lira, estou circulando de vermelho. Até essa linha, eu quero ver quantas vezes apareceu o João Lira nessa tabela, mas até essa linha apenas. Eu não quero contar quantas vezes aparece o João Lira nessa coluna inteira, que nem eu estou marcando aqui. Não, eu quero só que apareça nessa coluna inteira até a linha que está o João Lira, ó, até aqui. Então, esse valor que eu circulei de laranja, ele vai ser a minha matriz tabela, tá? Minha matriz tabela não, meu intervalo de critérios, perdão. Vamos lá, ó. Cont6, intervalo de critério vai ser onde eu vou estar contando, tá? Vou dar um ponto e vírgula e eu vou botar qual é o valor que eu estou procurando, que é o João Lira, tá bom? Olha só, até aqui ele encontrou, deixa eu tirar um pouco o zoom, acho que vai facilitar, ó, aumentar então. Olha lá, até aqui o João Lira apareceu uma vez. Quando eu arrastar isso daqui para baixo eu vou ter um problema, porque olha só, eu estou pesquisando agora, assim ó, eu estou pesquisando até agora, ó, olha lá, nessas duas células aqui, tá vendo? O meu intervalo azul tá pegando as duas células, João Martins e João Lira. Se eu arrastar para baixo normalmente, olha o que vai acontecer. Ó, vou arrastar para baixo. Olha o que acontece com o intervalo. Ele escorre todo para baixo, ele escorrega, tá? Então, ele estava aqui nas duas primeiras células e ele escorregou para cá. Mas eu não quero que ele faça isso, ó. Eu quero que ele faça o seguinte. Eu quero que ele chegue aqui e aumente, tá? Ele continua começando aqui na primeira célula, que é o João Martins, e vai aumentando aonde termina o intervalo de critério, tá? Como que eu vou fazer isso? Olha, eu quero que ele continue começando do mesmo lugar. Então, no intervalo de critério, olha o zoom para você visualizar melhor. No intervalo de critério, eu vou trancar apenas aonde começa o intervalo, que é a célula C3. Aonde termina vai continuar destrancado. Por quê? Com isso, pessoal, olha só, eu tranquei aonde começa, então vai continuar começando do João Martins. E como eu não destranquei onde termina, esse intervalo vai aumentando, tá vendo? Ele vai aumentando assim. Olha só, agora deixa eu mostrar para vocês na prática, ó. Na primeira linha, tá pegando essas duas células, ó, tá vendo? Duas células, legal. Agora eu vou arrastar isso daqui para baixo. Olha como que tá embaixo. Agora tá pegando 3, tá vendo? Do João Martins até o Diego. Vou arrastar para baixo mais uma vez. Olha lá, ó. Agora tá pegando 4. Por quê? João Martins, João Lira, Diego e chegou no segundo João Lira. E olha que interessante. Aqui, como eu falei, tem João Lira e João Lira.
Nessa primeira vez aqui, o João Lira só tinha aparecido uma vez até essa tabela, tá? Até essa linha da tabela. Agora, como ele apareceu a segunda vez, ó, já está como 2. Então, a gente tem o João Lira aqui, é a primeira vez que aparece o João Lira, e aqui já é a segunda vez que aparece o João Lira, tá bom? Talvez você já tenha entendido o que eu vou fazer agora. Eu vou criar mais uma coluna, tá? Para ficar fácil de entender. E eu vou colocar nessa coluna o nome da pessoa, João Lira, e comercial, a vez em que ela apareceu, tá? E aí vai ficar no mesmo formato que a gente tem aqui no nosso PROC-V, ó. Mariana Félix 1, Mariana Félix 2, etc. Agora eu tenho João Lira 1, eu tenho Diego Amorim 1, eu tenho João Lira 2, tá? Deixa eu só voltar isso daqui, né? Preencher a primeira linha também. E aí, eu vou colocar aqui os nomes apropriados, tá? Aqui é a vez, tá? Ou seja, qual é a vez que isso daqui está aparecendo na tabela? Primeira vez, segunda vez que aparece na tabela e assim por diante. Isso daqui eu vou chamar de chave, tá? Chave porque é a junção entre o nome e a vez. Vou até fazer melhor. Nome, vez, tudo junto, tá? Porque é o nome e logo colado com o nome é a vez. Primeira vez, primeira vez, primeira vez, segunda vez. Vou arrastar esses dois para baixo. E olha que interessante. A gente tem, se a gente filtrar agora Mariana Félix, ó, Mariana Félix. Olha que interessante que a gente tem. Essa é a primeira vez que aparece Mariana Félix. É aquela amarela que a gente fez no começo da aula. Na segunda vez, que é a laranja, ó, tá aparecendo 2. Depois terceira vez, quarta vez, quinta vez, sexta vez, sétima vez. Tá vendo? É isso que eu vou procurar no meu PROC-V. Agora sim eu vou fazer um PROC-V procurando esses valores aqui na tabela. Para facilitar, eu vou logo ocultar esses valores aqui. Tá? Ó, não vou precisar deles visíveis, foi só para eu construir essa coluna aqui. Tá? Vou ocultar essas duas colunas. Vou ocultar também essa coluna de vez. E eu vou deixar apenas essas duas colunas aqui, ó, que eu vou marcar de vermelho. Essa que tem o nome e a vez do meu PROC-V e essa que tem o nome e a vez da minha tabela, tá bom? Vamos lá. Vamos fazer o PROC-V agora. Vou chegar aqui na minha tabela e eu vou dar um PROC-V. O valor procurado, eu não quero procurar apenas Mariana Félix. Eu quero procurar a Mariana Félix que aparece pela primeira vez nessa tabela. Cliquei em 1. Tá? É essa chave que eu vou utilizar. Mariana Félix está aparecendo pela primeira vez. Minha matriz tabela, pessoal, ela vai começar agora aonde? Nessa coluna B. Porque é a coluna onde eu tenho a chave. E vai até o final. Eu quero retornar estado e telefone. O estado, pessoal, é a primeira, segunda, terceira, quarta coluna da matriz tabela. Então, o meu argumento número e índice de coluna, ó, o meu argumento número e índice de coluna vai ser 4 para retornar ao estado. E por fim eu vou colocar 0 porque eu quero uma correspondência exata. Olha que bacana, tá? Mariana Félix aparece 7 vezes nessa tabela, então eu vou arrastar para baixo com 7. E olha que legal. Se eu quiser retornar agora, além do estado, o telefone, é só eu copiar o PROC-V do estado, colar no telefone e eu vou botar agora o número 5. Por que o número 5? Porque a coluna telefone ela é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta coluna que aparece na minha tabela, tá? Na minha matriz tabela. Então, se eu quero retornar ao telefone, o número e índice de coluna tem que ser 5, beleza? E assim a gente tem todos os nossos valores, tá? Olha que interessante. Piauí, Ceará, Bahia, Sergipe, Piauí, Rio Grande do Norte, Mato Grosso. Se eu for lá na base e filtrar Mariana Félix, olha só, aparecem os mesmos estados. Piauí, Ceará, Bahia, Sergipe, Piauí de novo, Rio Grande do Norte e Mato Grosso. Pode conferir os telefones também, que eles estão certinhos aqui também, tá? Então, o mais difícil a gente já fez, que foi desenvolver a lógica do PROC-V junto com o CONT-C, tá? Agora eu quero fazer mais uma coisa também difícil, tá? Eu vou mostrar para vocês que isso daqui está funcionando para Mariana Félix, porque ela aparece 7 vezes nessa tabela, tá? Mas se eu colocar um nome que aparece mais ou menos vezes, por exemplo, João Lira, ó, João Lira. O João Lira aparece apenas 2 vezes, tá vendo?
e aí nas outras vezes aparece esse monte de erro, ND. ND significa que ele procurou o João Lira por uma terceira vez e não encontrou, tá? Provavelmente, se você for filtrar aqui João Lira, ó, João Lira, ele só vai aparecer 2 vezes nessa tabela, ó. 1, 2 vezes, que foram as 2 vezes que ele encontrou aqui do lado, tá? Para evitar esse monte de erro de ND, olha o que eu vou fazer. No PROC-V, eu vou utilizar se erro, tá bom? Se erro, ao invés de se retornar um erro, ao invés de aparecer esse erro ND, eu quero que não apareça escrito nada, ó, tá? Ou melhor, pode aparecer escrito não encontrado. Não encontrado. Bacana. Vou fazer esse erro nesse PROC-V aqui também. Se erro, tá? E aí, se for erro, eu quero que apareça escrito não encontrado. Olha como que é a sintaxe do se erro, tá, pessoal? Para vocês verem. A gente primeiro coloca a fórmula que a gente está tentando fazer, que é o PROC-V, procurando o nome e a posição. Se isso daqui retornar erro, eu coloco uma mensagem de erro personalizado, que no caso é não encontrado, tá? Agora, quando eu arrastar isso aqui para baixo, olha que bacana, olha que legal. Se ele não encontrar o Lira, aparece aquele textão não encontrado, tá vendo? Posso colocar qualquer nome aqui, ó. Por exemplo, Isadora Elisa. Isadora Elisa. Olha lá, ó. Aparecem 2 Isadora Elisa aqui. Se eu colocar Zilma, aqui, Zilma Kassabian. Zilma Kassabian aparece 5 vezes, tá? Olhando agora, talvez esse não encontrado tenha ficado bruto demais. Vamos fazer uma coisa melhor? Vamos simplesmente deixar vazio, tá? Ó, deixei vazio aqui, arrastei para baixo. Estou alterando esse erro, tá? Aquela mensagem, ao invés de aparecer escrito não encontrado, vou deixar apenas abre aspas e fecha aspas, significa vazio, tá? Aí, o que ele faz? Se ele não encontrar, ele simplesmente não escreve nada. Olha lá, Mariana Félix. Acho que fica bem melhor, bem mais estiloso, né? Bem mais elegante. Agora que a nossa ferramenta já está funcionando 100%, posso até ocultar essa coluna aqui, ó, que tem os valores procurados. Vou ocultar essa coluna aqui também, que é só auxiliar. E pronto. Olha só, a gente tem na nossa tabela, você pode pesquisar qualquer um desses nomes aqui, ó, Hugo Medeiros. E olha lá, vão aparecendo os valores certinhos. Diego Amorim e assim por diante. Beleza, pessoal? Essa é a ideia do uso do PROC-V junto com o Cont 6. Se você não tiver a versão 365 e você não puder utilizar aquela solução com a função filtro, essa daqui é a melhor opção que você tem para retornar mais de um valor com o seu PROC-V. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Essa daqui foi uma aula um pouco mais avançada. Eu tive que misturar conceitos como PROC-V, como Cont C, e ainda coloquei um se erro para a gente finalizar essa ferramenta, deixar ela mais visual. Vocês gostaram desse tipo de aula em que eu abordo temas um pouquinho mais avançados ou prefere que eu trabalhe os básicos mesmo? Coloca aqui nos comentários o que você prefere. Se você prefere temas básicos, coloca prefiro básicos. Se você prefere coisas mais avançadas, coloca prefiro avançados. Assim eu vou saber mais ou menos o que eu continuo produzindo aqui no canal da Hashtag no YouTube para você. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até a próxima.